vida de um professor, eu creio ser a formatura. A formatura é o marco no fechamento de um ciclo. A formatura alegra os alunos, alegra suas famílias, mas certamente alegra os professores também. Porque ela traz uma sensação, ou creio deve trazer, porque eu não sou professor, uma sensação de missão cumprida. Eu caminhei, eu podia ir até aqui, e agora eu cheguei e trouxe essa pessoa até onde eu podia trazer e a missão está cumprida. Não é bom que o aluno permaneça atrelado ao professor por muito tempo, mais do que o normal. É bom que ele se forme, que ele termine, que ele cumpra etapas. Ele precisa seguir, precisa caminhar além do professor. Eu sei que cada um de nós deve ter professores que foram marcantes durante a sua formação. Talvez alguns que você ainda lembra da maneira de dar aula, lembra do ensino, lembra de frases, e isso talvez ainda esteja muito fresco na sua mente, grudado no seu coração. Seu papel, cumpriram o seu propósito. Então, na formatura, eles entregam os alunos para a continuidade da vida, para outros desafios que virão. No parágrafo que consideraremos hoje, fechando o capítulo 3 da Carta aos Gálatas, realmente chegando bem na metade do livro, nós veremos como a lei, de alguma forma, cumpriu também esse propósito de professor. Ela não tinha a função de estar sempre ao lado dos filhos de Deus. Portanto, ao cumprir a sua missão, fica com uma participação menor, com os ensinos gravados no coração, com ensinos gravados na mente, certamente, mas não mais ao lado, porque cumpriu a sua função. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Gálatas, capítulo 3. Hoje eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você tiver outra aí, não há problema, você acompanha. Sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados por ela. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Na semana passada, então, nós vimos como o apóstolo recapitulou cerca de 2000 anos de história do Antigo Testamento. Ele foi de Abraão até Cristo, passando por Moisés. E de uma forma brilhante, ele mostrou como esses grandes nomes bíblicos estão intimamente relacionados entre si, no desenrolar desse propósito de Deus, que deu uma promessa a Abraão, uma lei a Moisés, e por meio de Cristo cumpriu a promessa que a lei revelou, e a promessa provê vida eterna. Então, enquanto a lei visa condenar ou demonstrar a pecaminosidade do ser humano, a promessa visa dar salvação eterna. Agora, então, o apóstolo vai desenvolver o seu tema, mostrando que esse progresso da promessa através da lei para o cumprimento da promessa é mais do que história do Antigo Testamento. É mais do que história da nação judia. E talvez, quando a gente pensa da lei de Israel, nós temos a tentação de pensar, eu não sou judeu, eu não tenho ligação nenhuma com isso. Mas essa é a biografia de cada um de nós, cristão que está aqui nessa noite. Qualquer pessoa ou está presa pela lei, porque ainda está aguardando o cumprimento da promessa, ou já foi libertada da lei, porque herdou a promessa. A situação deplorável do homem, é impossível chegar até Jesus. Aquele que não se reconhece como depravado, como pecador, vendo em Jesus a solução de Deus, e a única solução possível. Por Moisés, teve o conhecimento da condenação que a lei traz. E por isso, ao escrever testemunhos, eu tenho dito a mesma coisa para vários aqui, ou para os 14. Reconheça quem você era sem Cristo. Porque se você nunca conseguiu reconhecer quem você era sem Cristo, talvez você não tenha conseguido reconhecer qual é a necessidade de Cristo na sua vida. Tentam
ir até Moisés, reconhecem ser condenados, mas ficam lá, ficam em Moisés. E aí tentam se justificar, continuando numa servidão infeliz, mas assumindo responsabilidades como se pudessem se fazer merecedores da graça de Deus. Então, 2 estágios são descritos nesses versículos que lemos, encerrando o capítulo 3. 2 condições da humanidade que são contrastadas entre a lei e a promessa, o jugo e a fé, a religião e o evangelho, com Cristo. Em primeiro lugar, a humanidade sem Cristo. E se fosse para resumir a humanidade sem Cristo em poucas palavras, a afirmação deveria ser apenas que a vida sem Cristo é uma vida de servidão, é uma vida de escravidão. Não conhecem a Cristo, não creram em Cristo, não dependem de Cristo. É interessante a Bíblia ensinar isso, porque o mundo, e nós sabemos também pela Bíblia que o mundo é dominado pelo príncipe desse século, é que te escraviza, é Cristo que te prende. Ser crente é ser um bitolado, quando na verdade é o contrário. O cristão visto como preso, como sem visão, mas isso não é verdade. Para aqueles que gostam um pouco de filosofia, como naquele mito da caverna de Platão, as pessoas estão olhando para as sombras, achando que estão vendo a verdade, a realidade. As pessoas sem Cristo estão olhando para a sombra do seu pecado, para a vida de sombra que estão levando, e entendem ser esse o mundo real. Mas pela iluminação dos olhos do nosso coração, que o Espírito Santo nos dá, o cristão ele pode olhar para a luz, não precisa mais olhar para a sombra, ele olha para a luz e ele realmente compreende o que é real e entende o que é vida real. O incrédulo vive escravizado pelo seu eu. Será que essa é a sua condição? Dizendo sim para toda sorte de aberrações, abominações, dizendo sim para tudo que acha que pode satisfazer ou trazer um pouco de alegria, e vive então numa busca autodestrutiva, uma busca sem fim, tão livre quanto um cachorro acorrentado, que sai correndo para um lado, sai correndo para o outro, e às vezes corre em volta do seu próprio rabo, achando que tem todo o domínio da situação, mas está acorrentado. Busca constante e intencionalmente para se apresentar como servo. Aí sim, intencionalmente se apresentar como servo do único Deus vivo e verdadeiro, do único que é capaz de plenamente satisfazer o ser humano, que caminha então em direção à eternidade. Para descrever bem essa situação, então, o apóstolo vai usar 2 analogias nos versículos 23 e 24. Primeiramente, a lei é comparada a uma prisão, na qual estávamos presos e na qual você, que ainda não creu em Jesus, pode estar preso. Depois, então, ela é comparada a um tutor cuja disciplina pode ser cruel, severa. Em ambos os casos, há eliminação de liberdade, e não há realmente liberdade. Em ambos os casos, o relacionamento não é íntimo e pessoal, mas é um relacionamento baseado em castigos e recompensas. Esse é o relacionamento de um presidiário, esse é o relacionamento de um tutorado ou tutoriado. Assim, são todas as religiões não baseadas no Evangelho. São religiões baseadas num senso de escravidão, uma relação impessoal com o divino. Por que uma relação impessoal com o divino? Uma relação de barganha, uma relação em que há o medo do castigo, mas, por outro lado, um forte desejo de recompensa. Eu faço muitas coisas para que Deus possa olhar para mim com um olhar mais caridoso, e aí Ele me recompensa. Ansiedade. Porque você nunca sabe como que você está diante de Deus, você nunca sabe como Deus tem olhado para você. Infelizmente, esse tem sido o ensino de muitas igrejas aí que se intitulam evangélicas, mas que anunciam religião e não evangelho. Anunciam um Deus insaciável, um Deus que aguarda o seu primeiro deslize para que do céu ele possa rir ou mesmo te fulminar. Um Deus distante que necessita ser aplacado por uma vida de santidade. Ele é um Deus que pode se mostrar generoso, principalmente em questões materiais. Ele pode fazer você trocar o seu carro, ele pode te dar uma casa nova,
Ele pode fazer você ser promovido no trabalho. Será que isso é o Evangelho? Deus pronto a virar as costas para você, ou mesmo te exterminar diante do seu menor erro. Diferente do Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é o Deus que não se cansa dos nossos recomeços, que veio até nós para nos libertar. Libertar do império das trevas, como diz Colossenses 1,13. Então, considerando as analogias, em primeiro lugar, então, isso é uma prisão. Dois verbos são importantes para a gente compreender essa analogia da prisão. Apresenta um verbo que significa proteger com guardas militares. É essa a ideia. Quando essa expressão era aplicada a uma cidade, por exemplo, ela remetia à ideia daquelas cidades fortificadas. Talvez você já viu isso em filmes, ou em alguma série da Record. Eu espero que você não esteja fazendo a sua devocional nas séries da Record, tá bom? Que você esteja usando elas para se entreter, mas continue com a Bíblia para te alimentar. Mas você já viu alguma cidade desse tipo? Uma cidade que conseguia manter o inimigo de fora, que conseguia manter o seu exército dentro também. Isso era importante, para que não houvesse deserção generalizada e tivesse força ali para lutar contra um inimigo. Paulo usa esse verbo em 2 Coríntios 11:32, por exemplo, quando ele diz: em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Ele estava dentro da cidade, então ele colocou guardas na cidade para que ele não saísse de lá. É essa mesma ideia de quem vive sem Cristo, está com guardas ao redor para que você não tenha liberdade. Dizendo que a lei tira liberdades e não proporciona liberdades. Realmente não é um verbo totalmente hostil, mas ele impõe uma limitação severa. Encarceramento sem esperança. Se você se olha, você se percebe assim? Outro verbo a gente precisa considerar ainda no mesmo versículo, é o que é traduzido por encerrados. Primeiro, mas traz a ideia de impedir ou de engaiolar. Como no caso de Lucas 5,6, quando descreve a pesca maravilhosa, vocês lembram disso? Então, os peixes vieram encerrados, ou enredados, ou presos ali na rede. Esse verbo é formado pela junção de duas palavras, a preposição com e o substantivo chave. Por que isso é importante? Porque é essa a ideia, ser trancado, ser preso com chave. É alguém que está encerrado, ou também encarcerado. É isso que a lei proporciona. Guardas ao seu redor, preso em algum lugar com chave. Tanto o primeiro quanto o segundo verbo enfatizam isso. Os mandamentos de Deus mantinham as pessoas em prisão, em confinamento, numa situação em que não era possível escapar. No versículo 23, éramos prisioneiros da lei, já compreendendo bem isso. Mas, como também consideramos na semana passada, Deus nunca pretendeu que essa opressão fosse permanente. Deus nunca pretendeu que essa fosse a condição eterna do ser humano. A lei foi dada a fim de tornar essa promessa de Deus ainda mais desejável. Se você já foi em alguma cadeia ali, o Pimpim eu acho que ele já foi, pelo menos uma vez. Não estão sedentas pelo dia de amanhã, elas estão sedentas pelo dia que elas sairão dali. Elas não estão ali felizes, em geral, né? Pode haver exceção. Mas essa é a característica. Então, quando a lei te prende, ela visa mostrar, há uma promessa de uma liberdade, há uma esperança de sair daqui. Te dá esse desejo. Provisória da lei, também a expressão que no mesmo versículo que o apóstolo usa, antes que, uma expressão que diz sobre tempo, né? Frisando que esse aprisionamento ele não precisa ser permanente, e certamente não será permanente na vida dos eleitos de Deus. Mas a vida sem Cristo também é uma vida com um tutor. A segunda analogia, então, é essa do tutor. Algumas versões dizem aio. No primeiro século, e mesmo alguns séculos antes, já era costume das famílias mais ricas ali da região da Judéia e do mundo antigo em geral, ter um tutor para suas crianças. Esses literalmente chamados de paidagogos, ou que originou a palavra que temos hoje, pedagogos, né? Crianças até os seus mestres. Essa era a função do pedagogo,
Essa era a função do tutor. Com os mestres, eles seriam escolarizados, educados. A função de educação, tutor. Então, no caminho de casa até o mestre, até o local em que ele teria as suas aulas, eles eram educados. No caminho, eles falavam de moral, falavam de disciplina. Então, um tutor, ele geralmente era alguém muito severo. Alguns escritos antigos apontam que eles chegavam a ser cruéis. Os tutores, eles eram representados, desenhados, sempre com uma varinha na mão. Será que o Pedro nunca me desenhou assim, ainda bem. Mas a função do tutor também tinha um prazo definido. Culto e responsável diante da sociedade, a responsabilidade e a autoridade do tutor chegava ao fim. E esse tutor, então, devolvia o filho, aquela criança que já não era mais criança, à sua família. E entregava à sociedade. O que essa metáfora nos ajuda a compreender? Nos ajuda a compreender que o verdadeiro propósito da lei é instruir. Aponta para uma vida de liberdade e não para uma vida de confinamento. A lei aponta para um relacionamento pessoal com Deus. A lei aponta para a possibilidade de ter um caráter maduro. Mas não vai até lá com o aluno, senão até o aluno nem aprende. O que significam essas duas analogias? A lei expressa a vontade de Deus para o seu povo. Nos diz o que fazer e o que não fazer. Nos leva também a conhecer as punições, caso você seja desobediente. Mas, como somos por natureza desobedientes, como estamos todos sob o pecado, como estamos todos debaixo da maldição da lei, nada que façamos pode nos livrar desse poder. Estamos presos sob a vigilância de guardas, sendo repreendidos e castigados por tutores, com a esperança de sair, mas nada podendo fazer por nós mesmos para sair dessa condição. Apenas alguém que possa se fazer maldito em nosso lugar, apenas alguém que é capaz de cumprir todas as exigências da lei, é que pode nos tirar dessa situação. Por isso, como vimos, ainda nesse capítulo 3, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Assim, por amor, e não mais por temor. Que agem porque amadureceram e reconheceram o modo certo de agir, não mais simplesmente pela pressão da lei ou pela pressão dos seus pais. Eu fico imaginando como deve ser libertador. Foram rígidos, ensinaram o correto, disciplinaram, cobraram, recompensaram os acertos, amaram. E depois, quando o filho chega na vida adulta, eles podem observar, aconselhar, mas percebem que os filhos cresceram, que não precisam mais do rigor. Deve ser bom. Eu quero chegar lá. Às vezes eu animo a Fabiola, ela fala assim, mas parece que nossos filhos não aprendem. Eu falo, calma, eles estão em processo de educação ainda. E você que tem filhos pequenos sabe que seus filhos estão em processo de educação. Mas um dia eu quero olhar para os meus filhos adultos e ver eles aprenderam. E aqui temos vários que têm filhos adultos e talvez se alegrem muito. Talvez necessária antes da fé. O tutor era necessário antes de Cristo. São duas formas de dizer a mesma coisa. Fé e Cristo. Fé e Cristo andam juntos. Foi temporária. Não tinha intenção especial de não ferir, te deixando reconhecer como a sua condição é pior. Era nos prender até que Cristo nos libertasse. Era nos colocar sob tutores até que Cristo nos fizesse filhos. E essa é a linguagem do Novo Testamento. Nós fomos tornados filhos, nós fomos adotados. Nós passamos pela fé em Jesus Cristo a sermos filhos de Deus. Prisioneiro, a condição de uma criança tutoriada, incapaz de fazer algo por si mesmo, dependendo de uma ação externa que pudesse te dar esperança. Quem vive sem Cristo, vive na lei, consciente ou inconsciente disso. Só receberá a punição da lei, o peso da lei, os rigores da lei. Está em Cristo, por outro lado, está na promessa. Alguns estão em Cristo, mas são imaturos, tornam-se religiosos.
não olham para a lei com o intuito de se aperfeiçoar, mas olham para a lei numa tentativa vã de se purificar, com uma tentativa ou uma intenção inútil de se fazer merecedor ou até mesmo credor de Deus. Dessa forma, acabam por enfrentar muitos altos e baixos no relacionamento com Deus. Um dia se percebem os santos. Talvez no mesmo dia, instantes mais tarde, morrem de medo de como Deus está olhando para você. A fé foi colocado na promessa por Deus. Triste condição da humanidade sem Cristo, mas a excelente condição da humanidade com Cristo. 5 começa com uma conjunção adversativa. A minha versão NVI agora, na revista atualizada, mas, traz a ideia de uma mudança. Enfatiza que o que somos é totalmente diferente do que éramos. Se você um dia chegou até Cristo, Cristo chegou até você, você reconheceu o seu pecado, você está numa condição diferente. Controle de um tutor. Pode-se dizer que quem foi entregue ao mestre não precisa mais da custódia do tutor, porque ele foi feito filho pela ação de Jesus. Então, por essa razão, os 4 últimos versículos estão repletos de Jesus Cristo. Isto há nesses últimos versículos. Porque a lei, ela só visava apontar para ele, Jesus Cristo, e ela fez isso. Os 3 resultados que são decorrentes da união com Jesus Cristo, então eles são apresentados. Em primeiro lugar, quem está em Cristo é filho de Deus. Em Cristo somos filhos de Deus. Deus não é mais nosso juiz. Nós não fomos capazes de ser quem Deus queria que nós fôssemos. Mas agora Deus, então, não nos olha mais como juiz, mas sim como pai. Deus também não é mais nosso tutor, que através da lei nos castiga, nos restringe. O relacionamento não está mais baseado no temor, com aquele pensamento do castigo, mas ele passou a ser um relacionamento de amor, de devoção filial. Esse relacionamento é tão importante que eu creio que intencionalmente o diabo vem trabalhando contra as famílias em nossos dias para que a gente perca a sensação do que significa essa relação pai e filho, para que você tenha dificuldade de entender qual é a sua relação enquanto filho. Porque se a sua história é de alguém que teve um pai muito cruel, é de alguém que teve um pai ausente, é muito mais difícil para você entender o que é não ser mais um tutoriado e ser agora um filho. A Bíblia ensina sobre pais ideais e esse relacionamento pais e filhos. Se não tem sido a sua experiência, que você possa aprender qual deveria ter sido. E mesmo através da sua experiência talvez infeliz, você possa aprender e ser desafiado. Ore sobre a disciplina de um tutor. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do seu reino glorioso. Está claro aí que essa filiação é em Cristo. É um pai universal. Você já ouviu isso? Deus é o pai de todos. As pessoas falam, eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus é criador universal e não pai universal. Realmente, filiação para todos é diferente. Ensina que Deus é rei universal, que ele governa e que ele mantém sob seu controle todas as coisas. Mas ele é pai apenas de Jesus Cristo e daqueles a quem ele adota através de Jesus Cristo. Através da fé em Cristo. Se quisermos ser filhos de Deus, temos de estar mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio da fé que estamos em Cristo, e é estando em Cristo que nós somos filhos de Deus. Exemplifica essa união com Cristo. É isso que nós faremos aí no dia 9. Simbolizar essa união com Cristo. O versículo 27 não quer dizer que o ato do batismo por si mesmo ele liga uma pessoa a Cristo, ou que o simples fato de alguém ser mergulhado na água, na presença de outros cristãos, torna essa pessoa filha de Deus. Não, não é isso. Se Paulo estivesse dizendo isso no versículo 27, ele estaria sendo incoerente com muita coisa que ele já escreveu até aqui na carta. Ele estaria rejeitando, aliás, ele está rejeitando, desde o início da carta, a presença de símbolos para se atingir a salvação. Lembrem-se que a grande questão ali na Galácia é que falsos mestres queriam obrigar os convertidos a serem circuncidados.
Hoje há pessoas que dizem que o batismo é a nova circuncisão, mas não é isso. Ainda que isso, o batismo ele simboliza, cansa. Se não considerarmos o histórico da carta toda, nós poderemos perceber o quanto a fé é considerada como muito mais importante. E mesmo se a gente deixar de lado, e talvez você não ouviu nenhuma das outras mensagens e está ouvindo hoje aqui, só nesse trecho aqui a gente já pode perceber isso claramente. Porque aqui ele cita o batismo uma vez, mas cita a fé 5. Isso nos mostra as prioridades que estão sendo ensinadas. A fé é muito, 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 muito mais prioritária do que os símbolos. O batismo é uma representação externa e visível. Então, assim, em Cristo, pela fé interior, pelo símbolo exterior, que é o batismo, nós somos feitos filhos de Deus. A segunda característica de quem está com Cristo é que conhecemos a Deus como seus filhos, mas pertencemos uns aos outros. E essa talvez seja uma questão muito mais difícil, porque é gostoso ser filho de Deus. É gostoso saber que é merecedor, ou ter a esperança da herança de Deus. Porque somos membros uns dos outros, somos todos filhos de Deus em Cristo. Esse pertencimento é tão grande que nós nem damos importância às coisas que poderiam nos separar, a coisas que poderiam nos diferenciar, como, por exemplo, raça, como classe social, como o sexo, o gênero, né? Muito mais importante é o que nos une, o fato de sermos irmãos. Então, ainda que eu tenha percebido alguns estrangeiros em nossa cidade, não sei se você percebeu, mas recentemente eu tenho percebido, eu vou ao mercado, eu vejo algumas pessoas falando em uma língua aí que eu não entendo. Nossa cidade não é uma cidade internacional, a gente não pode dizer isso. Mas mesmo assim, a nossa cidade tem características muito multiculturais, diferentes, tem costumes diferentes, você já percebeu isso? Temos muitos aqui. Aqueles que vivem mais em São Paulo, né, em Bragança ali, do que aqui. O pessoal que é do norte de Minas. Tá lá. Truné não chega a ser norte. Cada um traz traços da sua cultura. Porque a gente vive num país de muitas culturas. O que envolve a cultura? Envolve preferências, formas de se expressar. Agora, quando a gente junta tudo isso na igreja, isso não é motivo de preocupação. Isso é motivo de enriquecimento. É melhor que a gente seja diferente, que a gente tenha muitas culturas. A gente fica mais rico. As barreiras culturais, elas são ultrapassadas pelo Evangelho, e isso é usado em nosso favor, em favor da igreja. Ainda que dê muito mais trabalho. É mais fácil relacionar com pessoas que pensam igual a você, gostam da mesma coisa que você. Mas a igreja é melhor quando ela é heterogênea. Obviamente, isso não precisa ser sinônimo de bagunça, pois quem equaciona as nossas diferenças é Cristo. E é Ele, então, que nos faz um. Tem sido muito comum o crescimento de igrejas marcadas por um perfil social pré-definido. Em alguns casos, isso acontece meio que naturalmente por questões geográficas. A igreja no bairro nobre, naturalmente você vai ter mais pessoas de classes sociais mais elevadas. Você tem uma igreja na periferia, né, é diferente nosso aqui, que temos uma cidade que é fácil, a pessoa atravessa a cidade em 20 minutos. Né? Mas em São Paulo isso é mais difícil. Então, geralmente as pessoas ficam no bairro em que elas estão ali, moram e ficam na igreja ali. Mas eu já ouvi uma vez de um pastor que afirmou que intencionalmente plantou uma igreja entre ricos. E fez isso estrategicamente. E tem muitos outros dizendo que, intencionalmente, nós precisamos plantar a igreja só na favela. Mas o fato é que uma igreja, quando ela é segregada por classe social, ela perde muitas oportunidades. Ela perde a oportunidade, às vezes, de chorar com os que choram. Que talvez esteja num contexto que, socialmente, as pessoas não estejam muito chorando. Perde a oportunidade de se alegrar com os que se alegram. Às vezes vivem um ambiente de concorrência. Nós temos que deixar claro, principalmente considerando o contexto evangélico que a gente vive, principalmente esses que estão na mídia, Deus não está muito preocupado com a sua condição financeira. Não está.
Ele não está preocupado com o saldo da sua conta bancária. O que Deus prometeu foi só comida, bebida e roupa. Se você tiver dúvida, leia com mais calma lá uma parte do Sermão do Monte, em Mateus 6, quando Jesus trata disso. Essa situação. E o ensino de Filipenses é esse também. Vivendo com muito ou com pouco, a gente pode estar feliz de qualquer jeito. Se você está numa situação que tem muito, então olhe para os lados. Seja a ferramenta de Deus para cuidar do seu irmão, que talvez esteja com alguma dificuldade. Histórias do seu irmão. O irmão trocou de carro, a gente já, ainda que não diga, mas já pensa, tem alguma coisa errada aí. Não é possível que ele trocou de carro assim. Foi o que Deus deu para o seu irmão. Agora, humanamente isso é impossível. Cristo que nos fez um. E quando somos heterogêneos em classes sociais, nós aprendemos a viver assim. Se alegrando com quem está alegre, chorando com quem está chorando. Me alegra. Na época de Paulo, ainda é um tema bem controverso em nossos dias. Considerados inferiores aos homens em tudo. Direitos civis para as mulheres não tem um século ainda. Essa foi a realidade da mulher em muitas culturas e em muitos aspectos ainda é hoje. Que atualmente a gente vive um momento interessante. Agora esse pensamento é equivocado. Porque não se trata de dois lados de uma balança, se trata do mesmo lado da balança. Homens e mulheres são iguais perante Deus, porque eles são imagem de Deus. Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Homem e mulher. Homem e mulher juntos são melhores do que homem e mulher separados. Porque Deus também os fez essencialmente iguais, mas com características diferentes, para que se complementem, não para que vivam em competição. Isto não há machismo, contrário de machismo, não é feminismo. Feminismo é outra coisa. O que há em Cristo são criaturas regeneradas que se tornaram filhos e caminham juntos, respeitando as ordenanças divinas, sempre em prol do desenvolvimento da igreja, do crescimento do corpo de Cristo. Então, entre nós, então, judeu ou grego, senhor ou servo, homem ou mulher. A declaração do versículo 28 não implica que as diferenças foram apagadas. O cristão ele não é daltônico. Ele não é cego para perceber as diferenças. Mas ainda que as diferenças existam, elas não importam. Continuam existindo, mas não criam barreiras para a comunhão. Será que para você alguma dessas barreiras, alguma dessas diferenças tem criado barreiras para a comunhão? Será que você tem dificuldade de se relacionar com alguém que tem mais ou que tem menos do que você? Será que você tem dificuldade de se relacionar com alguém que é do sítio ou com alguém que é da cidade? Com alguém que é do sudeste ou com alguém que é do nordeste? Será que você tem dificuldade de se relacionar com o seu irmão porque ele é homem ou porque é mulher? Pela graça, nós resistimos à tentação do desprezo, porque nós sabemos que em Cristo nós somos um. Extrapolamos esse procedimento para fora dos nossos arraiais. Nós consideramos como merecedores da graça pessoas de qualquer raça, pessoas de qualquer classe social, sejam homens ou mulheres. Inclusive aqueles que estão enganados, que não seja masculino ou feminino. Ainda que essas pessoas não tenham sido alcançadas pela redenção, nós sabemos que se for plano de Deus, elas vão ser alcançadas. E como nós não sabemos quem Deus vai alcançar ou não, a gente ama todo mundo. Ama de graça. Nós já damos hoje a dignidade que elas merecerão quando elas forem também nossos irmãos. Ainda que elas nunca sejam. A liberdade do Evangelho transforma as nossas atitudes em todas as áreas da nossa vida, em todos os ambientes onde a gente estiver. Cristo, nós somos todos um. Cristo também, nós somos semente de Abraão. Cada um dos resultados que foi apresentado aqui nos faz olhar para uma direção. Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós olhamos para o lado ao saber que em Cristo nós somos todos um, somos irmãos. E agora nós podemos olhar para trás e saber que em Cristo nós somos semente de Abraão. Que em Cristo nós assumimos o nosso lugar na sucessão da história da fé. Por exemplo, para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nós participamos disso também, porque nós também somos herdeiros dessa mesma promessa, nós também somos semente de Abraão. Em Cristo nós também somos e podemos ser heróis da fé,
ainda que talvez seu nome nunca esteja na página de nenhum livro, e certamente não estará no da Bíblia, né? Porque se não está até hoje, não estará mais. Mas nós sabemos que nós estamos ligados a essa história. Nós não estamos avulsos aí. Podemos também viver com a certeza das coisas que não se veem. Não mais perdidos, desgarrados, sem significado na história. Pelo contrário, encontramos o nosso lugar no desenrolar do propósito divino. Em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão milhares de anos atrás. Se a pressão dos mestres judaizantes na Galácia era para ligar os cristãos a Abraão, que não era a circuncisão que faria essa ligação. Descendentes de Abraão. A fé em Cristo torna qualquer pessoa semente de Abraão, mostrando que a fé na promessa é muito superior ao peso da lei. Então esses são os 3 resultados de se estar em Cristo. Eles têm uma relevância importante para nós nos dias de hoje. Em tempos em que muitos querem afirmar que a vida não tem sentido, em tempos em que nós centramos em nós mesmos, nós estamos centrados nas nossas realizações, numa busca de autossatisfação, em tempos em que muitas pessoas admitem que não têm motivos para viver, que não pertencem a nada, ou se pertence ao grupo dos descompromissados. Esse é um grupo fiel. Em tempos em que as pessoas parecem não ter mais âncoras, estão perdidas, em tempos como esses que a gente vive, é fundamental lembrar que em Cristo é que nós nos encontramos. Descompromissados assumem compromissos. Em Cristo, os que acreditavam caminhar sem direção rumam para a eternidade. Em Cristo, os autocentrados passam a se relacionar com irmãos, considerando o outro superior a você mesmo. Em Cristo, os que não pertenciam se tornam semente de Abraão. O anglicano John Stott é um compromisso tridimensional. Quando estamos em Cristo, nós assumimos um compromisso de altura, largura e comprimento. Conciliação com o Deus que é transcendente. Une com outros crentes no mundo inteiro. É um compromisso em comprimento por nos ligar na história do povo de Deus. Você que está em Cristo é parte da história do povo de Deus. Então, embora seja sobrenatural em sua origem, ela é natural nos seus efeitos. Me relaciona com Deus diretamente. Ela me capacita a responder a pergunta mais básica de todas. Quem sou eu? Em Cristo eu sou um filho de Deus. Em Cristo eu estou unido a todo o povo remido de Deus, no passado, no presente e no futuro. Eu descubro a minha identidade. Em Cristo eu sei onde eu ponho os meus pés. Em Cristo eu volto para casa. Com Cristo, então, a vida é pintado no dia de hoje pelas Escrituras. Estão sem Cristo e os que estão com Cristo. Um contraste que inclui todas as pessoas, sem exceção. Elas pensem nisso ou não, elas tenham consciência disso ou não. Sem Cristo, o seu destino é perdição eterna. Vive sob custódia, próprios desejos. Você é como uma criança tutelada. Você pode estar sem Cristo, vivendo a sua vida do seu jeito, negando a Deus, talvez nem saiba por que entrou aqui nessa noite, sentindo-se o dono da sua vida. Esteja sem Cristo dentro da igreja. Dentro da igreja. Vivendo uma religião de servidão, vivendo a religião da culpa, buscando com as suas atitudes controlar, inclusive, a maneira de servir a Deus, ou querendo controlar a própria maneira de Deus agir com relação a você. Na prática, você também está sendo dono da sua vida, por isso você está sem Cristo. Mais sutil ainda, sabe qual que é? Você pode estar sem Cristo naquele discurso, Cristo está comigo. Você já ouviu isso? Deus é meu amigo, ainda que eu não esteja aí, eu ouço isso muitas vezes como pastor. Pastor, fica tranquilo, ainda que você não esteja me vendo, Deus está comigo. Esse é um discurso bonito, quase certo. Mas quase certo é totalmente errado. Autocentrado, dono do próprio nariz. Não existe Cristo está comigo, ou você está com Cristo, não existe Cristo está comigo. Acompanhante de ninguém, você é acompanhante, você que tem que estar com Cristo, não Cristo com você. É Cristo que me leva aos lugares, não sou eu que levo ele para onde eu quero. Faço, não é você que faz e depois diz, Cristo está comigo.
No modo que você age com a sua família. Pecado. Até soa piedoso, mas na verdade é muito perigoso. Com Cristo, você está liberto. A lei, ela pode até ser seu parâmetro, não para se tornar filho, mas para alegrar o Pai. Não é possível ir a Cristo para ser justificado sem passar por Moisés e se reconhecer condenado. Começa para os que não reconheceram a sua culpa, e a lei revela essa culpa. Agora, se você está em Cristo, você reconhece o tamanho do lamaçal que você estava. Reconhece a podridão da sua vida, de onde você foi tirado. Se você está em Cristo, você reconhece a sua incapacidade de sair de lá sozinho. Mesmo não reconheceu Cristo ainda. Culpa, nossa condenação, ninguém pode ficar lá na lei. Viva uma vida coerente com quem está em Cristo. Mas não pelas suas próprias forças, mas uma vida de dependência. Uma vida de filho. Não de filho rebelde, de filho obediente, submisso. Sujeito, né? A palavra que Efésios usa é sujeito. Viva uma vida de unidade. Seja altruísta. Viva uma vida de semente. Seja agradecido. Com Cristo ou sem Cristo. Só há 2 estágios, 2 condições. De viver e uma forma de morrer. Qual representa a sua condição?